A fidelidade a Deus atrai bênçãos, muda tudo, você não perde, você ganha. Muito bom dia, que essa quarta-feira seja muito abençoada para você, para sua família. Bênção do dia, mais um dia aqui de fé e de bênção. Jacó voltou quando não tinha... Jacó fez um voto, fez um voto quando não tinha nada, absolutamente nada. Por isso eu quero dizer para você, você está numa situação de não ter nada, então você está numa situação que Deus está na hora de manifestar e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele tem o poder para mostrar que Ele pode, para ficar provado que Ele que mudou sua vida, que não foi a sua condição, não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, não foi a sua força, não foi a sua expertise, não foi a sua sabedoria humana, mas foi Ele que lhe capacitou, lhe dirigiu e manifestou o poder dele. Quando Jacó teve aquele encontro na pedra, ficou caracterizado que Deus apareceu para ele. Então, deixa aí nos comentários. Deus vai aparecer para mim. Deus tem que aparecer para mim. E quando é que Deus aparece para você? Não é você ver Deus com os olhos humanos, com a vista. Ele aparece quando ele começa a agir, mudando a sua história. Quando você realmente passa a ter paz, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio às dificuldades, você passa a ter certeza. Mesmo em meio às injustiças, às calúnias, os problemas dentro de casa, e você passa a ter a confiança, porque você está em outro nível, você já não se abala mais com o que as pessoas fazem ao seu redor. Você já não deixa se abalar por aquilo que as pessoas falam, dizem, por aquilo que as pessoas comentam. Já não mexe, já não faz importância para você aquilo que as pessoas estão falando, comentando, não tem mais importância. Então você já está em outro nível, você já está em outra elevação, você já está numa outra dimensão espiritual, você já está em outro patamar. Então tudo que vem de baixo já não te atinge, já não mexe mais com você, porque você está numa outra elevação. Então, não adianta tentar parar você, porque você já está numa comunhão tão poderosa que as pessoas vão perceber, olha, realmente ele é luz, ele tem presença, ele está em comunhão, ele está inatingível. Isso é muito glorioso. Então isso é o quê? Comunhão, isso é fidelidade, isso é aceleração do céu, isso é progresso, isso é ascensão. Isso é Deus presente, latente em você. Você perdoa, você ama, você não paga o mal com o mal, você tem bons olhos, você tem um coração limpo, você não tem malícia, você não tem maldade, sabe? Você deseja o sucesso, o bem do próximo, você quer ver o bem de todos. Você não se importa mais com aquilo que, sabe, com coisas pequenas. Você não se importa, você não faz questão das coisas. E Paulo falou isso em Atos 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Olha só que coisa extraordinária e fenomenal, que coisa gloriosa, que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Eu não faço questão de nada.
mas que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo porque fazem questão de coisas pequenas? Aí vem as brigas, vem as discórdias, vem as contendas, sabe? E é isso que atrapalha você. É isso que impede. Você está num nível baixo. Você está num nível baixo. Quem semeia para a carne vai colher morte. Quem semeia no espírito vai colher vida eterna. Você precisa mudar esse nível de ativação espiritual. Tudo te aborrece, tudo te deixa triste, você faz questão, você implica com todo mundo e você não está satisfeito com nada, tudo te incomoda, mas também por quê? Porque você está internamente, você não está bem. Só que aquilo, então você sai dando tiro, apontando para todos os lados, porque você está numa situação que você precisa de mudança. Por isso que Jacó, ele queria ser um com Deus. Então, entenda sobre isso. Deus tem que aparecer para você. Ele não é um Deus que está inerte. Ele não vai aparecer em carne e osso. Ele não vai aparecer na vista, você enxergando com seus olhos, mas vai ser notável, visível, que você está equilibrado, que você tem confiança, que você agora é uma pessoa que fica feliz com a evolução, o crescimento das pessoas. Eu fico feliz com o crescimento de outras igrejas, de outros pastores, mas eu vejo pastores e alguns líderes de outras igrejas que se incomodam, ficam incomodados com o crescimento de quando o outro ministério está crescendo. Ele se sente incomodado. Ele não se alegra. Eu vejo pastores que não se alegram com o crescimento da reunião do outro pastor. E assim como eu vejo também empresários que não fica satisfeito com o sucesso daquele outro empresário. Mas por quê? Porque é aquela pessoa que é egoísta, é avarenta, só pensa em si próprio. Eu vejo pessoas que ficam incomodadas com pessoas que são fiéis a Deus, que são dizimistas fiéis, sabe? Que não aceitam a fidelidade a Deus, não concordam, não aceitam ver o sucesso do seu semelhante. Quer dizer, essa pessoa, o nível dela é um nível muito baixo, muito pequeno. Então, quando Jacó ele faz um voto de derramar o azeite ali, naquela pedra, e de devolver o dízimo, quando você é revelado a isso, o dízimo não te tira nada, ele destrava tudo. Ele destrava tudo. Devolver não subtrai, pelo contrário, a devolução. A devolução, você está devolvendo aquilo que já é de Deus, vai destravar tudo. Então Jacó, quando votou, quando não tinha nada, é por isso que ele recebeu tudo. Deus deu tudo para ele. Quando ele fez o voto, o dízimo remove o bloqueio e traz a multiplicação. Traz a multiplicação. Deus não invade áreas que você não consagra. Deus não é como ladrão, como o diabo que invade, que usurpa, que rouba, que engana. Deus, para invadir uma área nossa, nós temos que dar permissão. Nós temos que permitir. Mas para isso acontecer, nós temos que ser fiéis a Ele. Temos que ter esse entendimento. Olha só, Neemias capítulo 10, versículo 39, está escrito assim. Olha só, Neemias capítulo 10, versículo 39. Neemias 10, 39. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa fantástica. 10, 39. Porque aquelas câmaras, olha só, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão,
do moço e do azeite, porque ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores e os que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Olha só, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então tem gente que ela fica incomodada quando ela vê, né, o crescimento da igreja. Você vê que tem pessoas incrédulas, tem pessoas que falam, oh, isso aí é roubo, isso aí é enriquecimento ilícito, é enriquecimento à custa dos pobres. Por quê? Por quê? Por que tem pessoas? Por quê? Porque ela não faz o bem para ninguém. E quando ela vê o crescimento da igreja, ela acha que é roubo de pastor, que está enganando, que ela não entende o que é evangelho, ela não entende o que é reino, ela não entende o que é missão, ela não entende a necessidade da obra de Deus aqui na terra, ela não entende o que Jesus fez. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus ela precisa avançar, precisa de recurso. E tem pessoas que não entendem sobre isso. Por isso que eu venho falando, nós vamos sim fazer a obra de Deus aqui na terra. Deus tem levantado homens. O nosso objetivo não é material, é espiritual. A casa de Deus precisa da manutenção, precisa do recurso. Mas o objetivo maior não são as paredes, não são o teto, não é a poltrona, não é o altar, mas é necessário para que as pessoas a gente possa receber as pessoas, para as pessoas poderem cultuar a Deus. Você pode cultuar a Deus na sua casa, não tem problema, mas Deus instituiu a igreja para que a gente possa adorá-lo em comunidade e viver em comunidade e viver em união. Mas tem pessoas que não entendem isso, porque o ambiente é propício, o ambiente é favorável para isso, de adoração, de louvor, de busca, de mensagens sobre isso, para que Cristo seja formado. Então, tem pessoas para que não desampararíamos a casa do nosso Deus, desamparar a casa do nosso Deus. Então, quantas pessoas não conseguem entender isso? Aí vê o crescimento, as pessoas ficam sem compreender. Para que fazer isso? Para quê? Qual a necessidade? Mas a igreja, o papel dela é de acolher o aflito, é de acolher o necessitado, é de acolher o desesperado, é de acolher os doentes, os enfermos, os desesperançados, os angustiados, os que estão em crise emocional, os doentes, aqueles que estão em crise econômica, para ter uma luz e uma direção de Deus. Qual é o papel do homem de Deus, do pastor, do diácono, do presbítero, do missionário? Ensinar a palavra de Deus e levar Deus para as pessoas, levar o reino de Deus com muita seriedade, com muito comprometimento, não por avareza, não por ganância, não por partidarismo, não por egoísmo, não por benefício próprio. Mas à medida que ele faz isso, Deus o abençoa, para que ele tenha condição de abençoar as pessoas. E Deus abençoa o trabalho que ele vem exercendo. Só que muitas pessoas não conseguem entender isso. Sobre o que é igreja, o que é missão, o que é reino, o que é a glória de Deus, a casa de Deus, que é porta dos céus. Então o dízimo ativa a proteção, ativa a instrução, direção e governo espiritual. Quando a gente não desampara a casa de Deus, quem não desampara o altar não é desamparado pela provisão divina. Então eu quero orar por você agora. Quando eu falo, nós vamos com a Igreja Nação dos Escolhidos por todos os lados, aqui no Brasil e pelo mundo. Mas é lógico, primeiro eu preciso de pessoas de Deus, de caráter, com essência, com princípios, casais de Deus, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que não sejam avarentos, que sejam idôneos, que tenham boa reputação. E depois, sim,
que valorizam as pessoas, que não são egoístas, que entende que tem amor pelo próximo, que ama a Deus acima de tudo e depois tem amor pelo próximo. E que querem transmitir, ser esse transmissor de Deus aqui na terra. Representantes de Cristo aqui na terra. E aí é óbvio que Deus, ele vai abençoar, vai vir provisão do céu, vai vir colheitas, vai vir prosperidade, vai vir abundância, janelas dos céus abertas, vai vir prosperidade, vai vir salvação, vai vir luz. Só que muitos não conseguem entender o objetivo disso. Muitos não conseguem entender porque são preocupados só com o seu próprio ventre, preocupados só com a sua própria vida. Então, nós vamos chegar assim no norte do Brasil, nós vamos chegar assim no Nordeste, nós vamos chegar assim no Centro-Oeste, nós vamos chegar assim no Sudeste, nós vamos chegar assim no Sul, nas 5 regiões, compondo os 27 estados do Brasil, nós vamos chegar. Deus vai honrar esse trabalho, porque é um trabalho de acordo com os parâmetros bíblicos, não simplesmente para vaidade, para enriquecimento ilícito, não para negócios pessoais, mas com o único objetivo de levar o reino de Jesus e salvação. Entenda sobre isso. E você vai fazer parte disso. E Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua vida. O dízimo, ele não tira nada seu. Ele destrava tudo que você possa imaginar. Sobre família, sobre casamento, sobre saúde, sobre finanças, sobre trabalho, sobre conquistas, sobre bênçãos, sobre Deus, sobre a sua vida. Porque ele representa a fidelidade para com Deus. Representa que Deus é o Senhor da sua alma, que o seu futuro está na mão dele. Vamos falar com Deus agora? É o momento da oração. Meu Deus, quando a gente não faz questão das coisas aqui da terra, mas entende o que é caráter, princípios, essência de Deus, isso é revelação. Que hoje, meu Pai, nesta quarta-feira, eu abençoo os caminhos dessa pessoa. Que ela entenda a missão. O Senhor tem propósito para ela. O Senhor tem planos, tem reino, tem justiça, tem glória. Que milagres agora vão em direção do caminho deste homem, desse trabalhador, desse empresário, deste homem, dessa mulher de negócio, meu Deus. Que portas sejam ativadas, portas abertas do reino celestial e grande multiplicação. Eu creio, meu Pai, que grandes milagres agora, eu profetizo, milagres agora estão chegando nas mãos desse homem, dessa mulher. É a bênção do dia. E hoje aqui em Belo Horizonte, vamos estar agora às 7h30 da noite, na Avenida Augusto de Lima, 1860, com todo o povo mineiro. Ah, meu Deus, já tivemos um domingo, uma segunda de grande bênção. Imagina hoje à noite, meu Pai. Vai ser glorioso, vai ser de glória, vai ser de unção e poder e avivamento e renovo espiritual, de presença real. Ah, meu Deus, o Senhor está levantando homens e mulheres para transbordar na vida daqueles que estão em trevas e tirá-los do sofrimento. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tenham seus caminhos abençoados, mês de dezembro de prosperidade, hein? Hoje à noite eu vou estar na Avenida Augusto de Lima, 1860, em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos, os pastores vão estar. Domingo eu estou no Tatuapé, hein? Domingo eu estou em São Paulo de volta, esperando por você. Dia 17, quarta-feira que vem, eu vou estar em Curitiba. Vamos estar em Curitiba com todo o povo curitibano, buscando a presença de Deus, junto com o pastor Renilson, o pastor Elton, as esposas e todo o corpo de obreiros aí em Curitiba, tá bom? A membresia, os membros, buscando glória, buscando reino, buscando presença. Deus abençoe você, você que quer ajudar a obra, o Pix da igreja está aí,
uma ótima quarta-feira, uma ótima semana de caminhos abertos. Deus abençoe.